Olá, meu amigo, minha amiga. Ainda bem que nós temos esse nosso espaço do Portal do José para batermos um papo todos os dias. E eu digo bater um papo porque eu leio os comentários de vocês e participo todos os dias do nosso chat antes de entrar no ar com o nosso portal. Isso me dá uma dimensão de como as pessoas aqui no nosso país estão pensando, sobretudo as pessoas pensantes, as pessoas que estão antenadas com a realidade brasileira. E nós estamos vendo mais um desses momentos muito áridos para discutir algum assunto, porque a grande parte da sociedade brasileira, ou uma grande parcela, está completamente contaminada por um bombardeio informacional ou desinformacional do qual a gente é vítima já há algumas décadas. Muitas pessoas têm opiniões formadas sobre determinados assuntos sem conhecer absolutamente nada, só por estarem impregnadas por coisas que vão sendo captadas por um lado, por outro, numa montanha de desinformação que chega por todos os lados. Como eu sempre tenho dito aqui para vocês, se vocês observarem em questões estruturais, sempre há uma convergência entre essa extrema-direita insana e os grandes meios de comunicação, os grandes grupos econômicos. Portanto, esses grupos de extrema-direita aqui no Brasil, eles têm um papel funcional. Eles funcionam para distrair a sociedade e dar algum tipo de legitimidade de discurso para a gente insana que a gente enfrenta todos os dias. Hoje eu vou trazer aqui para vocês algumas informações que nenhum grande veículo de comunicação coloca em destaque. E as informações, elas nos ajudam a fazer um contraponto. Nós vemos que está acontecendo uma insanidade muito grande a partir do governo norte-americano, a partir dos posicionamentos de Donald Trump, mas mesmo os comportamentos de Trump não são 100% aceitos nos Estados Unidos. Existe uma grande parcela da sociedade norte-americana que enxerga o que está acontecendo também. Mas assim como a gente aqui, eles também acabam sendo vítimas também de uma grande máquina poderosa, uma máquina de desinformação e agora uma máquina mais poderosa ainda, que são as máquinas das Big Techs, que influenciam boa parte do mundo também. Bom, sem mais delongas, vamos entrar aqui nos temas, né? Porque muita coisa acontecendo. Eu comentei com vocês que o Fantástico da semana passada, de domingo passado, já fez uma espécie de briefing do que iria acontecer. E fez uma matéria grande, mais uma vez reforçando tudo aquilo que é espalhado em relação a países do Oriente Médio, ou países de qualquer lugar do mundo, que não se alinham com os Estados Unidos e que não se vendem para os Estados Unidos. Um desses países é o Irã. Um país que tem uma cultura de mais de 5.000 anos. No entanto, nós aqui nos julgamos, diante dessas informações que a gente recebe, como censores, espécies de censores, para dizer o que aquele povo tem que fazer internamente, o que ele não pode, o modo de vida deles, a religião deles, o comportamento deles, a alimentação deles, a cultura deles, a música deles, enfim. E eles são demonizados como um povo, de uma forma em geral, né? Como uma cultura de forma geral. E aí a gente vê esse tipo de abertura do Fantástico que já prenuncia o que eles iriam dizer no domingo passado. Vamos lá. Fantástico desta noite acompanha a tensão crescente no Oriente Médio. Donald Trump já anunciou uma espécie de contagem regressiva e o mundo se prepara para um ataque dos Estados Unidos ao Irã. O programa nuclear iraniano. O que é que o Irã tem que assusta tanto os norte-americanos? E o raio-x da Guarda Revolucionária que Olha a cena, né? A Guarda Revolucionária colocando a imagem dramática com a arma ali em cima de uma estátua, né? E vamos lá. sustenta o regime autoritário dos ayatolás O regime autoritário dos ayatolás. há quase 50 anos. Longe de serem apenas soldados, os guardiões dominam também a economia do país. Olha a musiquinha dramática. Tchan, tchan, tchan. E quantos escândalos... E aí vai. Aí depois, gente, foi uma matéria gigantesca que se fez em relação à realidade do Irã. Daí a gente vê as reações, a gente vê a cobertura isenta, vamos dizer assim, né, dos grandes veículos de comunicação, e a gente vê hoje a extrema-direita com esse tipo de comportamento. E aí eu queria que você analisasse esse tipo de comportamento aqui. Vamos lá. Dia histórico. Ayatollah, líder supremo do Irã, foi morto e o mundo comemora. Gente, olha só, essa figura aqui, ele se intitula como uma pessoa cristã religiosa, só que ele abre o programa dele festejando, né, a morte de um líder político religioso. Aliás, já nesse ano, dois líderes políticos, né, no caso um religioso e outro da Venezuela, um foi sequestrado
e outro foi assassinado. No entanto, as matérias são muito engraçadas, né? A abordagem é sempre dora a pílula. Você pega hoje o Estadão, é assim, ó. Reparem na sutileza das informações, ou da cobertura, né? O título é Estados Unidos e Israel atacam o Irã e Trump anuncia a morte do líder supremo. Não é que eles mataram o líder supremo, eles mataram o líder supremo, mataram também a sua filha, o seu genro, o seu neto, foi todo mundo morto porque eles estavam no local da residência deles e de repente foram exterminados. Sem nenhum tipo de agressão direta, instantânea contra Israel. Aliás, quando os jornais são incrivelmente habilidosos para tentarem transmitir que são isentos, porque eles fazem uma campanha gigantesca contra determinado regime, contra determinado país, determinado líder, determinada pessoa, mas nas páginas internas você vê isso aqui, ó. Então eles justificam o ataque, mas aí depois, lá na página do fundo, eles dizem: justificativas para a guerra são falsas ou sem comprovação. Informações da inteligência contradizem alegações da Casa Branca de que Irã, em breve, armas nucleares e de longo alcance, que teria, em breve, armas de longo alcance. Então, o fato concreto é que não tem fato concreto ameaçador. Se fala muito assim, mas o Irã diz que quer exterminar Israel. Gente, olha só, uma coisa é um discurso ideológico, é um discurso que visa, que tem tradução para a gente aqui, que também é muito complicada, né? Que visa questionar o sionismo, questionar o governo de Israel, retirar Israel do domínio que ele tem no Oriente Médio. E outra coisa é empreender uma ação armada contra Israel. São coisas bem diferentes. Não houve ação armada, não havia planejamento armado, não havia nenhum tipo de detecção que isso aconteceria. No entanto, eles resolveram fazer aquilo que se chama ataque preventivo. E aí vem todos os argumentos que são falaciosos. E aí os países que lidam com soberania, que entendem o que significa a soberania de um país, o respeito a um país, os países se reúnem na ONU e falam: olha, isso não está certo. Isso fere princípios, porque se a gente justificar isso, toda nação vai poder bombardear uma a outra, bastando ter argumento. Olha, os caras estão pensando em matar a gente, então nós vamos matar eles primeiro, né? Então, é difícil, às vezes, a gente discutir essas coisas dentro de um ambiente de racionalidade, porque nós temos irracionais, nós temos aqui verdadeiras pessoas inescrupulosas, vigaristas, estelionatários. Então, hoje, logo mais, inclusive, eles estão montando uma manifestação, e aí vocês vão ver isso aqui, ó. Olha o discurso dos jornalões aqui no Brasil. Isso aqui é o editorial do Estado de São Paulo de hoje. Veja se isso aqui não é um discurso de um Deltan Dallagnol e um outro que eu vou mostrar aqui para vocês. Ninguém vai chorar pelo Irã. Olha a responsabilidade do jornal. Ninguém vai chorar pelo Irã, né? Quer dizer, pelo país, né? Bom, aí na linha fina. O Irã é um estado pária que massacra seu povo, quer a bomba para destruir Israel e financia o terror contra o Ocidente. Se o ataque derrubar esse regime criminoso, o mundo agradecerá. Só que é o seguinte, gente, eu que acompanho diversas redes, não os grandes jornais, e não só aqui no Brasil, os jornalões, está muito longe essa história de acabar o regime do Irã. Como eu disse a vocês, são 5.000 anos, né, de história, e as coisas não são modificáveis assim, não. Mas aí você vê esse editorial do Estadão, e aí você vê, assim, olha a convergência, gente. A extrema-direita com os grandes veículos. Aí você pega aqui o Dudu Bananinha, esse intelectual também falando, intelectual da extrema-direita, né? Vamos lá. De Estados Unidos, Israel ao Irã, e pega máxima atenção. O Lula está defendendo os seus parceiros ideológicos. Essa história não começou ontem. Isso já calhordice, né? Lula não está defendendo parceiros ideológicos. O governo brasileiro, ele está defendendo que um país não possa bombardear o outro. É isso, sem estar em guerra, que os conflitos têm que ser dirimidos pela diplomacia. Esse é um comportamento republicano, racional e independente. Mas aí vocês pegam criaturas que têm raciocínio de ameba. Aliás, não é ameba, né? Que ameba, enfim, é um ser ali não pensante. Agora, isso aqui é um ser não pensante e um ser peçonhento, um ser negativo,
um ser ruim, um ser maligno. São coisas totalmente diferentes. Mas o ser maligno, ele está falando a mesma linguagem lá do Jornalões, né? Vamos lá, mais um trechinho. O Irã, regido pelos ayatolás, né, o Ali Khamenei e os seus cúmplices, já matou mais de 30 mil pessoas E desarmadas. aí o discurso é o que você já conhece, besteira chovendo molhado. O UOL hoje fez uma publicação aqui, até surpreendente, porque se tem é que o mundo, né, tá festejando a morte do Ayatollah, mas muitas pessoas foram às ruas no Irã e tem cenas muito interessantes aqui. Vou pegar um trecho aqui. É gente pra caramba, né? E uma coisa que eu observei aqui, você pode observar também, deixa eu baixar o áudio, é que as pessoas estão muito comovidas, porque as pessoas chorando ali, muita gente, tem cenas mais à frente, as pessoas assim, com o sentimento de que perderam um líder, gente. É como se para nós aqui morresse, para os cristãos, morresse o Papa, né? Enfim, fosse morto de uma forma assim, né? Assassinado, sem estar quieto no canto, enfim. E é o seguinte, vamos aqui a alguns aspectos que os grandes veículos não vão abordar para você, né? Esse aqui é o jornal The Guardian, já está traduzido aqui, eu coloquei inteligência artificial, traduziu para a gente aqui. Trump recebe doações recordes das grandes petroleiras, mas muito menos do que 1 bilhão que ele queria. Olha só, as principais doadoras de campanha, ou uma das empresas principais, ou as empresas principais, são do campo do ramo do petróleo e energia. O que vocês acham que vai acontecer com esse conflito? O fechamento ou a diminuição do fluxo no famoso Estreito de Hormuz vai fazer com que o petróleo suba de preço no mundo inteiro. Adivinha quem é que vai ganhar muito dinheiro nessa brincadeira? As principais empresas doadoras de Donald Trump. E outra coisa, tem mais matéria sobre isso. Petrolíferas apresentam reivindicações a Trump nesta sexta-feira. Isso aí quando houve a questão da Venezuela. As empresas petrolíferas já estão lucrando com essa história. Como vocês podem ver, o argumento para o sequestro de Maduro era derrubar o regime. Derrubou o regime? O que aconteceu lá? Está tendo a mesma sequência. O povo, que era o povo do Maduro, está conversando com Trump, e agora que flexibilizaram a remessa de petróleo para lá, não se fala mais Venezuela, não se fala mais democracia. Logo, o argumento era absolutamente falacioso. Como é argumento falacioso agora, é tentar levar a democracia por Irã, derrubar o regime do Irã. O Trump está querendo até já nomear alguém para ser o líder do Irã. Isso não vai acontecer, gente. Não é à toa que os militares norte-americanos deram lá algumas informações para o Trump, mas o Trump resolveu brincar com essa história toda porque ele está com o índice de aprovação muito baixo, como eu tenho falado aqui para vocês. Então, a mesma coisa que eles fizeram no Iraque, eles estão fazendo agora. No Iraque foram meses de campanha contra o Iraque, que nunca tinha feito absolutamente nada contra os Estados Unidos, mas eles queriam abocanhar o petróleo do Iraque, assim como a energia, o petróleo iraniano, foi controlado durante a colonização inglesa e com parceria dos Estados Unidos por empresas petrolíferas privadas britânicas. A intervenção militar de Trump na Venezuela serve às grandes petroleiras, mas não ao povo americano. Isso é uma publicação dos Estados Unidos, que tem gente inteligente lá também que não está aceitando essas coisas que estão acontecendo, né? A postura internacional agressiva de Trump foi encomendada pela indústria bélica. A matéria é muito interessante no Intercept, que mostra que tem centros de inteligência nos Estados Unidos, grupos de estudos, enfim, que são financiados pelas empresas militares, que, uma vez esses think tanks, né, como se fala, esses centros de inteligência, eles acabam fomentando o governo norte-americano com as informações que são produzidas e que são patrocinadas pela indústria bélica, né? Então, hoje o que nós temos é esse aqui. Irã anuncia líder supremo interino após morte de Ali Khamenei. Trump diz que atacará o Irã com força nunca antes vista se houver retaliação. Gente, a indústria militar dos Estados Unidos está ganhando dinheiro pra caramba. Os valores das ações das empresas armamentistas de petróleo, elas disparam nas bolsas. Então, imagine quem é que está ganhando muito dinheiro. Você acha mesmo que o Trump está preocupado com democracia lá no Irã? Gente, então é isso, mas o tema hoje está muito árido. Agora, desconfie muito, gente, quando você vê Dailton Dallagnol, Dudu Bananinha, o clã Bolsonaro, Silas Malafaia, essa gente toda, do mesmo lado de grandes veículos de comunicação,
está tudo apodrecido. E logo mais, na manifestação que eles vão fazer, vai ter uma inundação de bandeiras de Israel. Eles vão colocar essa discussão também, assim, Israel a vítima de tudo, então, como é vítima, então eles podem jogar bomba, podem matar qualquer pessoa, que está tudo certo, e o bolsonarismo acha isso maravilhoso, né? A conferir. Vamos ver como é que vai ser essa manifestação. Eu acho que não vai ser essa coisa toda não, mas eles estão aí pulsando com golpismo, né? E mais tarde a gente vai fazer aqui uma avaliação, vou entrar no ar aqui para a gente fazer uma resenha do que foi esse dia por esse mundo cão, tá bom? Eu fico por aqui, um grande abraço e pense sempre com a sua cabeça. E quando você assistir uma dessas criaturas, olha, se você pensar no sentido contrário, você está 100% certo, tá legal? Um grande abraço, mais tarde a gente volta. Tchau.